Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Kissila Quintanilha e hoje nós teremos a nossa segunda aula do dia, que é a nossa matéria de produção de textos. Hoje nós vamos falar de tipologia textual e gênero textual. Essa matéria nós já falamos em sala de aula, mas nós vamos fazer uma revisão, ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a partir disso a gente vai discutindo alguns conceitos, tá bom? Vamos lá. Podemos chamar de tipos textuais o conjunto de enunciados organizados em uma estrutura bem definida e facilmente identificada por suas características predominantes. O termo tipologia textual, que é uma outra nomenclatura possível, designa uma sequência definida pela natureza linguística de sua composição, ou seja, está relacionado com questões estruturais da língua, determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas e tempo verbal. Objetivamente, dizemos que o tipo textual é a forma como o texto apresenta-se. Como assim, pessoal? Se eu tenho, por exemplo, um texto escrito ingredientes, e aí aparece assim, ó, uma xícara de açúcar, 2 xícaras de leite e mais um monte de coisa. Aí embaixo aparece modo de fazer, modo de preparo, alguma coisa assim. Nós sabemos por esse tipo de estrutura que se trata de uma receita. Por isso que nós dizemos que o tipo textual é identificável pela sua estrutura, ok? E por que nós falamos pelo tempo verbal, pelas relações lógicas? Porque, por exemplo, se eu estou numa receita, normalmente os verbos que serão usados serão imperativo. Vai ser misture, ligue o fogo, apague o fogo, deixe esfriar. Ou seja, todos os nossos verbos estarão no imperativo. É por isso que significa dizer que a tipologia textual é a forma como o texto se apresenta, ok? Nós podemos variar entre 5 e 9 tipos. Contudo, os mais estudados e exigidos nas diferentes provas de vestibular e concursos no Brasil são a narração, a dissertação, a descrição, a injunção e a exposição. Vamos ver as principais características de cada um deles. Na narração, a principal característica é contar uma história, real ou não, geralmente situada em um tempo e num espaço. Às vezes tem personagem, foco narrativo, clímax, desfecho e outros elementos. Os gêneros que se apropriam da estrutura narrativa são contos, crônicas, fábulas, romance, biografia, etc. Ou seja, esses textos que estão dentro da narração, o conto, a crônica e a fábula, são o que a gente chama de gênero textual. A narração, a dissertação e a descrição são os tipos. Conto, crônica, fábula, romance, biografia é o gênero. São gêneros que cabem dentro do tipo narrativo, ok? Vamos continuar. Dissertação é um tipo de texto opinativo, em que as ideias são desenvolvidas por meio de estratégias argumentativas. Sua maior finalidade é conquistar a adesão do leitor aos argumentos apresentados. Os gêneros que se apropriam da estrutura dissertativa são ensaio, carta argumentativa, dissertação, editorial, etc. Como assim, pessoal? O texto opinativo é aquele que tem a sua opinião. Portanto, você tem o objetivo de convencer uma outra pessoa a aceitar a sua ideia, tá bom? E então, o que nós temos, por exemplo, na carta argumentativa? Vamos dizer que eu tenho um filho que estuda numa escola que só vende fritura na cantina. Então, posso mandar uma carta argumentativa, ou seja, uma carta onde eu sou a destinatária, onde eu sou a remetente e eu conheço o meu destinatário. Pode ser, por exemplo, a diretora da escola. E é argumentativa porque eu vou argumentar. Eu vou dar a ela os meus motivos pelos quais eu quero convencê-la de alguma coisa. Então, eu posso dizer
com data, com assinatura, com tudo mais, todas as características de uma carta, a estrutura de uma carta, eu posso argumentar que isso não faz bem à saúde, que seria mais importante ter salgados, por exemplo, assados, ok? Então, é uma carta argumentativa porque eu quero dar a minha opinião sobre alguma coisa para alguém, ok? Esse é um dos exemplos de gênero textual do tipo dissertação, ok? Vamos continuar. Descrição. Tem por objetivo descrever objetiva ou subjetivamente coisas, pessoas ou situações. Como assim descrever? Os gêneros que se apropriam da estrutura descritiva são o laudo, o relatório, ata, guia de viagem, etc. Vou me apropriar do guia de viagem. Por exemplo, dentro de um guia de viagem vai ter quais são os pontos turísticos, quais são as vantagens daquele lugar. Tudo isso é por forma de descrição. Nós vamos descrever um ambiente, nós vamos descrever uma situação, nós vamos descrever as pessoas que vivem ali, ok? E também pode ser encontrados em textos literários por meio da descrição subjetiva. O que é a descrição subjetiva? Quando eu faço uma descrição subjetiva, por exemplo, de uma pessoa, eu estou dando as suas características emocionais e psicológicas. Então, ao mesmo tempo que eu posso fazer uma descrição, por exemplo, de uma sala de aula, e eu vou dizer, eu tenho quadro, eu tenho cadeira, eu tenho ventiladores, que isso seria descrição objetiva. Eu tenho também a descrição subjetiva. Então, eu posso dizer, eu tenho alunos calmos, eu tenho professores eufóricos. Então, são descrições subjetivas que falam sobre aquele sujeito, ok? Vamos continuar. Texto injuntivo, a injunção, também é uma tipologia textual, é um tipo de texto. São textos que apresentam a finalidade de instruir e orientar o leitor, utilizando verbos no imperativo, no infinitivo ou presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. Os gêneros que se apropriam da estrutura injuntiva são manual de instrução, receita, bula, regulamento, edital, lei e etc. Por quê? Porque quando eu tenho, por exemplo, manual de instrução, eu estou instruindo uma pessoa a usar certo aparelho, certo objeto, ok? Então, todos esses textos, inclusive a bula de remédio, ele ensina a utilizar um medicamento. Então, esses textos, eles têm a finalidade de instruir. E essa tipologia textual nós chamamos de injunção ou texto injuntivo, ok? O expositivo ou texto de exposição eles têm por finalidade apresentar informação sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características por meio de uma linguagem clara e concisa. Os gêneros que se apropriam da estrutura expositiva são a reportagem, o resumo, fichamento, artigo científico, seminário, notícia, ok? Por quê? Numa reportagem, nós temos as informações que expõem um fato, ou seja, nós vamos saber o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu e qual foi a solução. Então, nós temos informações muito objetivas, muito específicas sobre uma coisa específica, sobre uma situação específica, ok? Expositivo, ele vai servir para informar e nada mais, tá bom? E assim, galera, nós temos a noção, então, de que os tipos textuais, às vezes, são desenvolvidos para mais de 9, mas, modo geral, a maioria dos gramáticos consideram que sejam esses 5. Narração, descrição, dissertação, injunção e exposição. E quais são os gêneros textuais? São esses textos que se ocupam dessas estruturas. Então, na injunção, eu tenho o gênero manual de instrução, na exposição, eu tenho o gênero resumo, no caso da descrição, eu tenho o gênero laudo, na dissertação, eu tenho o gênero editorial, e na narração, por exemplo, eu tenho o gênero fábula, ok? Então, significa dizer que para cada tipo textual eu tenho diversos gêneros textuais, tá bom? Nós podemos também definir os gêneros textuais em orais e escritos. Por exemplo, existe a modalidade sala de aula, e a aula é a modalidade oral, porque um professor,
ele está pessoalmente falando com os seus alunos. Então, nós temos nessa modalidade oral um gênero oral. Se eu tenho, por exemplo, uma conversa entre amigos, também é um gênero oral. Uma conversa é um gênero textual? Sim, ok? Então, se eu tenho, por exemplo, um bilhete, um bilhete é um gênero textual. Ele é um gênero textual escrito. Então, nós também podemos separar os gêneros em duas formas: escritos e orais. Hoje em dia, nós temos os gêneros virtuais. Nós temos, por exemplo, o WhatsApp. E no WhatsApp, nós podemos considerar como um gênero misto, porque ao mesmo tempo que você escreve, você também pode ter fala e você pode escutar a voz da pessoa que comunica com você, do seu interlocutor. Então é um gênero misto, porque ele mistura a fala com a escrita, ok? Galera, nós ficamos por hoje. A nossa aula de tipologia e gênero textual acaba aqui. Agora eu espero ter ajudado vocês para que vocês possam realizar a tarefa que está no bloco de atividade, ok? Aguardo vocês para a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.